Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Richard, eu sou líder aqui da rede de jovens da Renovado em Cristo e eu vou ler do capítulo 45 de Gênesis até o capítulo 48. Convido vocês a lerem junto comigo. Vamos lá? Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso, ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim, ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou para diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para vos conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E essa notícia ouviu-se na casa do faraó: Os irmãos de José são vindos. Isso pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isso, carregai a vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isso: tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. A seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de pão e trigo, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, dizendo: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse-lhe: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba. Antes ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus,
o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te darei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e os meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar: Tolá, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Esses são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e as suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, Zagi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias, Será, a irmã deles, e os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerã, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arte. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan: Husim. E os filhos de Naphtali: Jazeu, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. E Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gozém, onde chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual a vossa ocupação? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós, como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. Porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meus pais e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas.
tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então Faraó disse a José: teus pais e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há somente homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse ao Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou, e Faraó saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim, José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Então, por quanto o dinheiro nos falta? E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram a José o gado. Assim, José deu-lhes pão em troca de cavalos, de ovelhas, das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao Senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Então José comprou toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao seu povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, e na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E José viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo da beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais,
Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. E aconteceu depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se a Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são estes: Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, conforme o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã. Havendo, pois, ainda pequena distância para chegar a Efrata, ali eu a sepultei, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são os meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele lhe disse: peço-te, traze-os aqui, para que os abençoe. Os filhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podiam ver. Então os fez chegar até ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, na multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim, tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, das mãos dos amorreus. Bom, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês possam ter acompanhado muito bem. Vamos fazer uma oração agora para nos despedir. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, meu Deus, por nos permitir estar aqui, ó Senhor, como igreja, acompanhando, ó Senhor, e usufruindo, lendo a Tua Palavra, Senhor. Sabemos que tem muitos povos, muitas pessoas pelo mundo afora que não têm essa oportunidade, em que muitos lugares, inclusive, são proibidos de ter, ó Senhor, um exemplar da Tua Palavra viva. Te agradeço, ó Senhor, por nos permitir, ó Senhor, ter esse plano de leitura, e te peço que o Teu conhecimento esteja cada vez mais sobre nós, que Tu derrame sobre nós, ó Senhor, do Teu entendimento, para que nós possamos realmente, ó Senhor, cada vez mais estarmos próximos de Ti, cada vez mais darmos passos em direção a Ti, ó meu Senhor. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.